Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa para as turmas de primeiro e segundo ano. O tema da aula de hoje é o ciclo vital humano. A gente já vem falando sobre temas interessantes na área de ciência. Agora vamos entrar na parte de ciclo vital humano. Mas antes de entrar na aula, vamos para o nosso desafio. Na aula passada foi solicitado mais um desafio maker, que era vocês responder quais são os seus alimentos favoritos, o que você mais gosta de comer. Então a ideia era você fazer uma lista, ou fazer desenho, ou fazer um vídeo, enviar para o professor como atividade da aula. Então aqui, quem colocou aí, por exemplo, frutas, isso é um alimento muito saudável, verduras e legumes, feijão e arroz, certamente todos vocês gostam de comer feijão e arroz, ovo, muito saudável, proteína, rico em proteína, e a galinha. Então, aí eu trouxe para vocês alguns alimentos que eu coloquei, mas quem colocou aí, ou se aproximou da temática aí, tá de parabéns, concluiu com êxito o nosso desafio, certo? Mas vamos relembrar, na aula passada a gente falou aí sobre a alimentação saudável. Então, a gente viu que para ter uma dieta saudável, eu preciso ter variedade, moderação e equilíbrio. Então, esses são os 3 princípios que regem aí uma boa alimentação. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o ciclo vital humano, ou seja, as várias fases que nós, seres humanos, passamos no decorrer da vida. Então, aí, ao final da aula de hoje, nosso objetivo é reconhecer as diferentes fases da vida ao longo do desenvolvimento humano. Então, ao final da aula, espero que vocês aí compreendam esse objetivo aí, certo? Mas, para começar, vamos refletir um pouco. Então, aí eu trago para vocês 3 perguntas para a gente refletir. A primeira é: todas as pessoas da imagem acima parecem ter a mesma idade? Então, observa a imagem. Aqui na imagem, será que todo mundo aqui tem a mesma idade? A próxima pergunta: qual parece ser a mais idosa na imagem aqui? E a terceira: com qual das pessoas da imagem você se parece? Então, observa a imagem aí e são 3 questões para a gente refletir. Então, vamos entrar agora na fase da vida humana. Então, o ser humano, como os outros seres vivos, ele tem um ciclo vital. Eles nascem, eles crescem, se desenvolvem ou não, e tornam-se adultos. Então, envelhecem e morrem. Então, é o ciclo humano. A vida do ser humano é um processo contínuo, no qual as experiências positivas e negativas são vividas e ao longo da sua história. Então, aqui eu trago para vocês aqui, ó, a primeira fase aqui é a foto de um bebê, a segunda, criança, terceira imagem, adolescente, a quarta imagem, adulto, e a quinta imagem, idoso. Então, aqui são o nosso ciclo vital humano. São etapas que todos nós vamos passar no ciclo vital humano. O primeiro ciclo vital da gente aqui é a infância, né? Então, a infância é o período compreendido desde o nascimento até os 12 anos de idade. Nessa fase, existem muitas transformações físicas, psicológicas, sociais, mediada pela cultura com qual a criança está inserida, né? Durante esse período, a criança aprende a engatilhar, andar, falar, ler, escrever, interagir com pessoas e seus familiares. Então, é uma fase aí importantíssima, é a base desse ciclo vital humano, que é a infância. A segunda etapa é a adolescência, que é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. Tem como característica algumas mudanças biológicas e psicológicas nos meninos e nas meninas, sendo que mais afetuadas nas meninas, né? O início da adolescência é conhecido como puberdade. Então, nesse período aí, a gente tem o termo chamado puberdade, é o período de transformação na adolescência. E o terceiro ciclo é a vida adulta.
Uma pessoa adulta possui mais autonomia, ela é capaz de interagir, tomar decisões próprias, assumir suas consequências. É a fase de assumir suas responsabilidades. Então é uma fase aí mais da autonomia. E a fase da velhice, da experiência, é a fase que todos nós vamos passar por essa etapa de experiência, um período lindo da vida. Em alguns países, por exemplo, são pessoas idosas, consideradas pessoas idosas, pessoas com idade a partir de 70 anos. No Brasil, são considerados idosos pessoas de até 60 anos completo. Então, no Brasil tem essa diferença aí na definição de idoso. Agora vamos fixar o conhecimento, vamos para a hora da tarefa. Então eu falei aqui anteriormente que no Brasil tem uma data, tem uma idade certa para ser um idoso, né? Então a primeira pergunta aqui, ó. No Brasil são consideradas idosas as pessoas com, aí tem um tracinho, anos completo. Aí aqui eu tenho as opções. Vamos lá, ver quem está aí ligado na aula. Letra A, 60 anos. Letra B, 30 anos. Letra C, 15 anos. Ou letra D, 22 anos. Quem está aí focado na aula, antenado, já viu aí que a resposta correta, que no Brasil a idade para tornar um idoso é 60 anos completo. Na questão 2, ó, é uma característica da fase adulta. A gente falou aí da fase adulta. Letra A, ele precisa de alguém para se alimentar, o adulto. Letra B, o corpo do adulto apresenta algumas limitações. Letra C, ele alimenta-se de leite materno, o adulto, será? Ou letra D, ele possui mais autonomia. Então a gente falou aí no começo, na fase adulta, esse adulto ele tem mais responsabilidade, ou seja, ele tem mais autonomia nessa fase aí. Terceira pergunta, como nós definimos o início da puberdade? A gente falou também sobre isso. Letra A, não, no caso, como nós definimos o início da adolescência? A gente falou sobre isso no começo. Letra A, puberdade. Letra B, fase adulta. Letra C, velhice. Ou letra D, infância. Então, como é que é definido o início da adolescência? Então, quem aí pensou aí e se ligou na aula, é a puberdade, é a fase que define a adolescência. Quarto quesito, quarta pergunta, por que devemos escutar as orientações dos mais velhos? Letra A, porque eles têm mais experiência de vida. Letra B, porque eles não entendem nada da atualidade. Letra C, porque ele tem um corpo frágil. Ou letra D, porque eles não podem orientar o jovem. Então, eu já falei lá no início da aula que os idosos ele têm mais experiência, mais conhecimento, mais saber de vida. Então, aí seria a letra A, porque eles têm mais experiências de vida, mais vivência. Agora, vamos para o nosso desafio. Mais um desafio meio que para vocês. Então, vocês agora vão pegar num caderno, numa folha de ofício ou num caderno, pode ser, vocês vão desenhar a sua família. As pessoas que fazem parte da sua família. Em seguida, vocês podem pedir a ajuda da sua mãe, do seu pai, do seu tio, e vocês vão dizer o período de vida de cada um. Então, desenha você, a sua idade, desenha a sua mãe, a idade, o pai, a avó, o tio. Sai desenhando aí toda a família e sai dizendo o período de vida, ou seja, a idade de cada um deles, certo? Terminou, tira foto, compartilha com seu professor como atividade da aula de hoje, certo? Não esquece. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo uma mensagem para a gente refletir, que é entender que a vida é feita de ciclos, faz com que você fique em paz com tudo que chega e tudo que vai. Então, esse ciclo humano aí faz parte da nossa vida, todos nós vamos passar por isso e entender e estudar essa etapa é de fundamental importância para entender essa parte do ciclo vital humano. Até a próxima.